Pessoal, queda forte aqui em Raizen, ticker raiz 4. A gente precisa entender, né, os motivos do porquê desta queda, uma vez que a própria empresa, aqui em fato relevante, até reportou uma melhora e uma expansão na questão aqui de moagem, especialmente comparando o segundo trimestre do ano safra 23 e 24 versus o segundo trimestre do ano safra 24 e 25. Lembrando que as empresas, né, do agronegócio sempre trabalham aqui com o calendário adiantado, né, trabalha com um pouco de diferença, né, um pouco mais adiantado em relação aos períodos que a gente está acostumado a ver em outras empresas listadas. Até mesmo a questão da moagem da cana teve um aumento interessante aqui na perspectiva de moagem, né, expansão por maior período de moagem do clima. Também aqui a questão da venda de açúcar subiu substancialmente, né, avanço no ritmo de comercialização, fixação do preço do açúcar. Lembrando que hoje a Raízen domina a questão do etanol de segunda geração, então praticamente ela depende extremamente, né, desse tipo de componente, empresa do futuro, sobretudo na questão aí de, vamos colocar, combustível sustentável. Então, essa questão para ela é extremamente importante, mas também o açúcar brilha aí para os olhos, né? Teve um avanço bem interessante na comercialização dessa commodity. Parte dos renováveis, etanol, 1,4 milhões de metros cúbicos contra 1,758. Pois é. Então teve uma expansão bem grande aqui. Na moagem, na verdade, ela ficou meio que pau a pau, vamos dizer assim, né, entre 37,5, né, milhões de toneladas contra 32,9, né? Mas na questão aqui da venda do etanol, realmente acelerou. Interessante isso, parte do etanol de segunda geração já começa a pesar bastante aqui na geração de receita e volumes. Ela saiu do ano passado de 8,6 mil metros cúbicos para 15 mil metros cúbicos de litros, né? Na verdade, 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então a gente teria que multiplicar isso por 100, mas fato é que ela praticamente dobrou esse volume aqui. Outras coisas também, venda de energia em função da sazonalidade, nesse caso aqui no comparativo do ano passado, ficou bem marginal, abaixo, mas tudo bem, tranquilo para ela. E preço médio da energia aqui variou entre 220 a 270 o quilowatt-hora contra 261. Então, o que a gente consegue ver aqui é que a questão aqui climática, as queimadas, entre outras coisas, acabou não afetando tanto assim a empresa. O que realmente vem afetando é a questão das marcações de preço, né? A empresa saiu do patamar de R$ 3, que muitas vezes a gente até imaginou aqui que ela não sairia, né? Esse patamar de R$ 3, ela estourou aqui o patamar de 3 e agora está aqui para 2,80, 2,83. Num passado recente, ela visitou essa marca de 2,67. No período dos últimos 12 meses, foi a maior queda dela, né? Então ela saiu aqui praticamente R$ 4 para 2,67, uma queda de 32%. Depois ela ensaiou uma boa recuperação aqui, né? Sobretudo aí questões de China, Índia, né? Questão de açúcar, e tudo mais, subindo 21%. E de lá para cá, que a gente pensava nessa recuperação, caiu depois 16%. Um zigue-zague terrível aqui. A questão de free flow da empresa também impacta bastante. E outra coisa, ela tem muitas ações, bilhões de ações. Tanto é que quando você vem aqui, olha, por exemplo, vou pegar no próprio Status Invest. Ó. Se você der uma olhada no tamanho da base acionária dela, ela precisa ter muito, muito lucro para dividir isso com os acionistas, mesmo pagando o dividendo que já está quase chegando ali nos nossos queridos 10%, 5%, né? Veja só, a empresa tem 10 bi, deixa eu só tirar essa propaganda, a empresa tem 10 bilhões de papéis, né? 10 bilhões de ações aí no mercado. Só que ela negocia praticamente 10%, ou seja, só 10%, 11,58%, está aí livre para negociação, o resto tudo na mão dos controladores. E se você quiser saber quem são esses controladores, só descer um pouquinho mais aqui, você vai ver, ó, é Shell, Cosan, SPX, Morgan Stanley, outra, né, o Wellington Management dos Estados Unidos, enfim, todas elas aí na mão dos controladores. E o que sobra para a gente é só um pouquinho das preferenciais. Lembrando que Raizen não tem ticker 3, não tem ninguém, né? Não tem como alguém comprar ação.
ordinária, né, as ações ON com direito a voto, porque ela só disponibiliza as PN. Você quer ser sócio de mim? Tudo bem, mas você só vai receber dividendo, nada de comprar aqui uma participação grande para poder dividir voto comigo nas assembleias. Não. Na verdade, ordinária aqui, 50% na mão da Shell e 44% na mão da Cosan e os outros 5 também na mão da Cosan. Esses são os controladores, 100% Shell e Cosan. O resto é dividido um pouco também entre eles, né, obviamente, e outros grupos controladores. E o que sobra para a gente? Bem pouquinho, 10% aí, cerca de 1 bilhão de ação. E isso faz com que essa volatilidade fique cada vez mais implícita, né? Então é complicado nesse ponto de vista. A ação oscila bastante. Se pegar só nesse ano aqui, olha, foi 4, 3, 2, depois sobe para 3, enfim. Sem contar que essa base acionária ela precisa dar um lucro danado. Vamos ver, já que a gente falou aqui dos controladores, vamos ver o que eles estão fazendo com as suas ações. Olha que interessante. Os controladores estão bem tranquilão aqui, ó. Tá vendo? O que isso significa? Significa que se tiver uma esfera verde aqui, compra. Se tiver uma esfera vermelha, venda. Nesses últimos períodos, os controladores não estão fazendo nada. Vamos pegar aqui no gráfico de um ano. Ó. Controladores compraram lá no final do ano passado, compraram uma boa quantidade de ação, ó, fizeram uma boa compra, aproximadamente 10 milhões, depois compraram mais um pouquinho aqui, 300k de ação, depois aqui era só mudança mesmo de posição, movimentação, passar de um conselho para o outro. Aqui a gente tem um extrato, né? Praticamente a diretoria, saldo positivo, tem um total aqui de quase 7 bi, depois o conselho fiscal tem 370 mil, na verdade aqui são milhões, né? 7 milhões, o outro 374 mil. A companhia fez uma venda de 24 milhões, aqui num passado recente, última movimentação 5/7 de 2024, está com saldo negativo, e vendeu a um preço médio de R$ 3,10. A diretoria comprou mais barato, R$ 2,22, agora R$ 2,98, e o conselho administrativo comprou a R$ 3,82. Teve prejuízo aqui, embora a compra tenha sido pequena, né? Outra coisa também é que um extrato da movimentação, e a gente percebe que a última movimentação, só aqui mesmo, né, de passar de um lado para o outro, foi lá no mês 7, então não tem uma movimentação recente. Os controladores estão tranquilos aí com suas ações da Raizen, né? É o que a gente pode perceber. Uma outra coisa importante para você poder avaliar, antes da gente seguir na questão de aluguel, vamos só fazer um comparativo direto. Hoje tem Jales Machado, São Martin e Raizen. Pergunta, qual delas você investe hoje? Coloca aí no campo dos comentários e a gente pode debulhar um pouco mais aí essas que vocês colocarem. Hoje a Raizen está com PL esticado, assim como o da Jales Machado, e um preço sobre valor patrimonial alto também. Só perde aqui para São Martin, ok? Na questão de dividendo, ela paga bom dividendo, bom entre aspas, né? 5,41 com uma base gigantesca tem que dar muito lucro. São Martin 3,5 e Jales Machado 1. Essa daqui é tipicamente uma ação de crescimento, né? Até pelo tamanho da companhia. Na questão de rentabilidade, quem mais rentabiliza aqui é São Martin, tem mais proficiência na produção. Outra coisa aqui também, um amplo crescimento de receita e lucro, né, da São Martin. Vamos lá, eu quero saber quanto que a Raizen tem de ações alugadas, contando com esse free flow, e quanto que é a taxa de aluguel para eu pegar as minhas ações que estão em quedas, tentar ganhar uma remuneração aí com aluguel dela, custódia remunerada. Eu vou utilizar aqui o site Invest Site, vou vir aqui e vou pegar aqui o ticker Raiz 4. Por que é importante, pessoal, a gente avaliar aqui a questão do aluguel das ações, né? Porque as ações alugadas servem muito como instrumento de venda à descoberta. Venda à descoberta causa um desequilíbrio no book de oferta entre compra e venda, a gente sempre fala isso. E esse desequilíbrio entra aqui no book, né, com mais vendas do que compra, e empurra o preço para baixo. Depois eles devolvem, essas pessoas aqui que fizeram venda descoberta, devolvem a ação para o doador e lucram a diferença da queda. Tá? É um mercado um pouco não, né, muito especulativo. Até eu já vi vários podcasts que o Barsi participa falando que deveria proibir essa questão de aluguel e venda descoberta, enfim, papo para outro vídeo. Mas vamos lá, Raizen, vamos vir aqui, quantidade, aluguel de ações, posição. Quero saber se está aumentando a quantidade de ações alugadas. Se os controladores não estão fazendo nada, o que os acionistas minoritários estão fazendo? Vamos lá. Vou vir aqui e vejo uma movimentação nos últimos meses. Ó. Vou pegar aqui desde
nesse último quarter aqui. Vamos lá. Saiu de 1%, que é uma média razoável, razoável entre 0,5% de ações alugadas a 1%. Lembrando que 1% aqui de Raizen é muita coisa. Por quê? Porque o que está livre para o mercado é 11% das ações. O resto a gente viu que não tem movimentação, correto? Então 1% frente a 11% é bastante coisa, não concorda? 1% de 11% é 10%, não é mesmo? Então ela saiu de 1% de ações alugadas, subiu para 2% dessas ações alugadas e agora recuou para 1,5%, já é bastante, tá? Então se a gente for considerar 1,5%, dá praticamente 15% do free flow. Não concorda? É bastante ação alugada. Então tem muita pressão de venda aqui na questão de Raizen. Concorda com essa minha tese? Querem discutir? Coloca aí no campo dos comentários, a gente se aprofunda. Outro ponto interessante. Vamos pegar aqui e ver a questão do aluguel. Olha, estou com Raizen, só está caindo, está com pouco dividendo. Vamos ver se tem como eu ganhar alguma taxa de aluguel. Vou vir aqui pegar os contratos dos últimos meses e olha o que a gente descobriu. Nos últimos meses pagou 12%, 10%, agora está pagando 5,5%. Alguém aí de vocês conseguiu pegar algum contrato desse de aluguel? Por quê? 5% de dividendos, mais pegar aqui uns 5 de aluguel, ó, já dá uns 10%, concorda? Quem pegou o contrato de 10% já está dando quase 15%. Pois é. Então coloca aí quem está conseguindo alugar suas ações de Raizen e quanto que está pagando. Eu pergunto por quê? Porque corretora come um pouquinho, B3 outro pouquinho e depois imposto de renda descontado da remuneração dos aluguéis. Então eu quero saber. Eu dei essa dica para o pessoal aí da Semin, estava aparecendo aqui quase 20%, o pessoal respondeu, ó, tá pagando isso sim, eu tenho um contrato de aluguel a 22% ao ano, mais os 13% de dividendos. Foi um achado para a gente aqui na comunidade. E eu quero saber, você conseguiu alugar suas ações de Raizen? Vê aí na sua corretora quanto é que fica. Vai na parte de custódia remunerada e vê quanto é que eles estão te pagando e coloca aqui para nós no campo dos comentários, tá bom? Vamos ver se Raizen tem fundamento, tem alguma lógica de investimento palpável, utilizando aqui modelos consolidados de Benjamin Graham e Joe Greenblatt. Para isso a gente vai utilizar o nosso painel e, pessoal, o nosso painel já está chegando lá na nossa querida marca de quase 1.000 pessoas, 1.000 assinantes aí. E esse painel funciona tanto no celular quanto no computador, disponível aí para vocês, link na descrição e nos comentários. Por enquanto ele está o acesso vitalício, ou seja, você só paga uma vez e acessa pelo resto da sua vida, incluindo né, a questão aí das atualizações. E nos próximos dias ele vai voltar para o plano de assinatura anual. Paga mensal, tem acesso por 1 ano, tá bom? Mas por enquanto, ainda esses dias eu vou segurar no vitalício aí. Então, se você quiser correr aí para assinar ele. Vamos lá. Vou pegar aqui o ticker raiz 4. Vamos ver se está caro ou barato. Raiz 4. Vou dar um Enter. Vamos ver aqui, ó. Cara, muito alto aqui, olha. Potencial de queda de quase 30%. Cara, por quê? Para Greenblatt, perdão, para Graham, tá cara, por quê? PL alto, preço do valor patrimonial, tudo bem em linha. Preço para ele sugerido 2,10, tem muito para cair ainda. E para Greenblatt está cara, por quê? Porque ele preconiza a rentabilidade. Então, tanto para Graham, que preconiza ações descontadas, e para Greenblatt, que são ações rentáveis, está caro. Queda de potencial de 27%. Ah, Bruno, quer encontrar potencial de alta. Obviamente, que todo mundo quer. Bem simples, ó. Olha como o painel realmente é inteligente. Venho no filtro de Graham, pego somente as ações baratas de Graham, somente as ações baratas de Greenblatt. Veja, 2 cliques. Vou colocar um filtro de liquidez, pelo menos 50 mil, para tirar aquelas ações pouco negociadas e que pagam alguma coisa de dividendos, pelo menos 1% aí. Bem simples, ó. Clico aqui em potencial, ó, consigo agora listar da maior para menor, lembrando que os dados são sempre atualizados a cada final de pregão, olha lá. Ação com 36% de potencial, 275, 263, 256. Ação pagando aqui, olha, 18% de dividendo, custando R$6, podendo chegar a 17, barata para os dois. E aqui vai uma infinidade de ação. Infinidade não, entre aspas, né? Mais de 30 ações aqui para você poder montar sua tese de estudo e, quiçá, investir em alguma delas, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, link na descrição e nos comentários. E não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.